programa Direito e Cidadania de hoje tem uma convidada muito especial, uma mediadora de conflitos, conhecida nacionalmente, a Ana Luísa Isolde. Ela é fundadora da empresa Auge Mediação, mestre em mediação, e para a gente é um privilégio tê-la aqui conosco hoje. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória na mediação, o que te fez ir, né, para esse caminho da mediação e ao mesmo tempo da constelação familiar, que é hoje, né, uma técnica que tem sido muito utilizada, inclusive em alguns tribunais já tem utilizado, né, assim, no âmbito judiciário. Eu queria saber um pouquinho disso de você. Ok. Bom, Grazi, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse programa Direito e Cidadania, e é bem interessante pensar que esses novos métodos de gestão de conflitos e de tomada de decisão têm bastante relação com a cidadania, porque eles empoderam as pessoas a se responsabilizarem pelas suas próprias questões e aí resolverem as questões a partir das suas próprias opções. O que é diferente de buscar o judiciário como uma referência externa, como alguém que vem trazer uma decisão. Então, eu considero essas novas formas de gestão de conflitos formas muito cidadãs. E por isso o Tribunal de Justiça e todo o Poder Judiciário vem fomentando essas formas. Legal. Você perguntou sobre a minha trajetória na mediação. Eu comecei, na verdade, com a conciliação em 95, no dia seguinte que saiu a Lei 9.099, eu era estagiária de um juiz e ele virou para mim e falou assim: olha, saiu essa lei, eu não sei direito o que fazer com isso, você não quer ser conciliadora? Então eu comecei a experimentar algumas formas de fazer com que as pessoas entrassem em acordo. Naquela época a gente não tinha processo, não tinha técnicas, e fui mesmo na experimentação, tentando com alguns erros, alguns acertos, e fui vendo o que funcionava e o que não funcionava. E em 2004 eu fui fazer o primeiro curso de mediação da Escola Paulista da Magistratura, e no primeiro dia que eu vi aquilo, eu falei: nossa, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, me apaixonei e aí estou nesse caminho até hoje. O que me fez gostar da mediação não é o conflito, porque muitas pessoas acham que o mediador adora conflito, né? O que me faz gostar da mediação é gostar das pessoas. Então, quando a gente consegue ver aquele brilho na pessoa de ter conseguido resolver uma questão, quando você percebe que a pessoa, nossa, até tira um peso do ombro, né? É muito gratificante. Então, isso é o que me encanta na mediação, conseguir fazer com que as pessoas resolvam os seus problemas a partir das suas ideias. E junto com o outro, num formato colaborativo, num formato produtivo de comunicação. Então, é isso que me encanta. E não tem um formato fixo para fazer isso, depende muito das pessoas, do contexto, de com quem você está falando. Do que realmente interessa para cada um. Então, isso também é interessante porque estimula sempre a buscar um jeito novo de fazer, né? Nossa, isso é lindo mesmo. A mediação, ela tem ganhado muito espaço, e ouvir esse lado é algo muito importante, porque a gente tem visto o quanto que as pessoas têm se despertado para empreender, para ganhar dinheiro com a mediação, visto como uma oportunidade realmente de negócio diante de uma nova lei. E ao mesmo tempo que isso é muito interessante, porque isso estimula realmente, né, as pessoas a atuarem, a praticarem, tem esse outro olhar que é algo até desafiador, de olhar o outro, de ter uma responsabilidade com o procedimento, e que quem realmente se sente vocacionado a ser mediador, de fato precisa conservar, né, e estar o tempo inteiro aprimorando. E com relação à constelação familiar, como é que ela funciona? Como é que é essa parte técnica dessa constelação? A constelação é um processo de tomada de decisão, na minha visão, assim como a mediação. Também é um processo de tomada de decisão. E o que esses dois processos fazem é trazer à luz informações para que a gente possa tomar a melhor decisão possível. Com a diferença que na constelação você faz isso individualmente e na mediação você faz isso junto com o outro, com quem você tem alguma questão para resolver.
A constelação, ela não é exclusiva do âmbito familiar, ela pode ser usada em qualquer contexto, empresarial, familiar, escolar, enfim. Então, como o correto seria falar constelação, não constelação familiar, como eu disse, por exemplo. Quando você fala constelação familiar, você está setorizando, especializando. A mediação também tem suas especialidades. Para cada âmbito, você vai ter características específicas que você vai usar mais ou menos no processo. Ambiental, mediação, entendi. Exatamente. E no caso da constelação, existe muita confusão conceitual em relação ao que significa essa constelação. Existem várias formas de você entender a constelação. E para mim a constelação é um processo que é criado a partir de um campo que conecta pessoas e que, a partir dessa conexão, traz informações para a pessoa que está sendo constelada. E, a partir dessas informações, ela pode tomar decisões na vida dela. E, normalmente, mesmo sendo para a pessoa, sempre tem um grupo ou sempre tem só a representação do que ela traz? Você tem várias formas de trabalhar. Você pode trabalhar com pessoas, com grupo presencial, você pode trabalhar com bonecos, você pode trabalhar com papelzinho, com caixa de fósforo, com copo. Você pode trabalhar algo que represente aquilo que ela está querendo trabalhar. E se você não tiver nada, você pode trabalhar com a imaginação. Então eu posso falar: Grazi, imagina agora o seu pai e a sua mãe atrás de você e me diz como você se sente com essas pessoas atrás de você. Isso normalmente deixa a pessoa mais forte. Então, vamos parar um pouquinho para o próximo bloco, para que a gente consiga entender um pouquinho mais essa ideia desse sistema, dessa constelação, que hoje está sendo utilizado, inclusive, em alguns âmbitos da justiça. Então, é interessante da gente ter uma compreensão do que é, né? Até mais, fique com a gente. Estamos de volta com o programa Direito e Cidadania de hoje, em que a gente tem a Ana Luísa Isolde, mediadora de conflitos de referência nacional, que trabalha também um pouco da inteligência sistêmica aplicada à mediação, que é um pouco da constelação familiar, que é um método que tem sido utilizado, inclusive, hoje em alguns ambientes, até mesmo judiciais, e também a mediação de conflitos. Então, ela faz um paralelo desses dois métodos e a gente está tentando entender um pouquinho como que isso funciona. No primeiro bloco, a gente encerrou com ela explicando um pouquinho sobre a constelação familiar. Ela vai... Constelação familiar, não, desculpa. Constelação. E ela vai dar sequência um pouquinho a essa explicação. Por favor, Ana. Obrigada. Então, o método é um método muito simples. Você coloca pessoas que não necessariamente conheçam quem está sendo constelado em relação em um espaço, e aí essas pessoas vão trazendo movimentos, sentimentos, falas. E isso vai trazendo um insight para a pessoa que, observando aquela cena que evoluiu de um sistema de psicodrama, essa técnica evoluiu juntando também o psicodrama, entendendo e usando essas informações para depois tomar as decisões da vida dela. Então, como se fosse assim, a pessoa que está sendo constelada, ela se vê representada por outras pessoas, que às vezes assim, ela, não sei, vamos supor, ela relata uma questão que ela vive, aí outras pessoas representam para ela aquele papel, como se fosse ela mesma. Então deixa eu contar, por exemplo, eu sou a Grazi, aí eu conto a minha história, aí uma outra pessoa finge que é a Grazi. Aí fala: nossa, então a Grazi está passando por isso, por isso, por isso. E eu vejo de fora o meu problema sendo relatado por uma outra pessoa? Não é que ela finge que é a Grazi, ela assume o papel, como se fosse a Grazi. Então isso tem uma diferença em termos de técnica. Eu vou te trazer um exemplo que eu assisti ser feito em constelação, para talvez ficar mais claro. A pessoa que ia ser constelada trouxe a seguinte informação: eu tenho uma escola e essa escola nunca deu lucro. E eu quero entender por que a minha escola nunca deu lucro. Aí, essas foram todas as informações que a pessoa trouxe, ela não falou absolutamente mais nada. Aí, então, foi colocada uma pessoa para representar a escola, uma pessoa para representar o lucro e uma pessoa para representar aquela moça que estava sendo constelada. No final dos movimentos todos, e aí por algumas coisas que aconteceram, e aí tem a interpretação toda dos movimentos e tudo, a conclusão do constelador para aquela moça foi assim: olha, o que eu estou vendo aqui é um aborto. A hora que eu vi o constelador fazendo aquilo, eu fiquei numa surpresa, assim, era a primeira vez que eu estava tendo contato com constelação, e eu sei que é difícil entender esse conceito. Aí a moça começou a chorar e falou: de fato,
eu Como fiz se ela estivesse abortando a ideia. Não. Ela falou assim, de fato, eu fiz um aborto e logo em seguida abri a escola. E aí a conclusão do constelador é, a escola não é seu filho. Ela nunca vai substituir seu filho. Então a missão pela qual você criou a escola não está ligada com a justificativa. Então a escola não vai dar lucro assim. Enquanto e ela aquilo, ela chorou? Tipo... Não, ela ficou super emocionada porque ela entendeu o que estava acontecendo. Então, quando eu falo que a constelação ajuda muito em trazer essas informações, que às vezes não são conscientes. Aliás, quase sempre não são conscientes. A gente acaba enxergando algumas coisas que para fazer esse vínculo numa terapia convencional demoraria muito tempo. E como associar esses princípios com a mediação, considerando que a pessoa, ela está sendo constelada e você disse que o constelador, ele traz alguma reflexão, ele traz alguma conclusão. E na mediação, normalmente aqui no Brasil, a gente trabalha de uma maneira mais facilitativa, em que as próprias pessoas trazem essa solução. Como é que é um pouco de trabalhar esses princípios? Perfeito. A constelação trabalha com alguns princípios e a mediação trabalha com outros princípios. E o que eu tenho observado que funciona é a integração desses princípios. Então, na constelação a gente trabalha com a questão das ordens, então considerando quem chegou primeiro, quem é mais importante em termos de hierarquia numa família, numa empresa, quem é o mais velho, tudo isso são ordens que fazem parte dos princípios. Outro princípio é o equilíbrio entre dar e receber. Então, quando você cede muito, quando você dá muito e não tem essa contrapartida, você acaba gerando um desequilíbrio na relação e isso torna disfuncional o sistema. E o outro tem relação com o vínculo e com a questão de pertencimento. Então, quando alguém é excluído do sistema, isso também causa uma disfunção e o sistema responde de outra forma para se reorganizar. Então, esses princípios, quando a gente insere esses princípios dentro do processo de mediação, a gente torna o processo de mediação um pouco diferente do processo convencional. A mediação trabalha com voluntariedade, com protagonismo, com confidencialidade, com a ideia de que a própria pessoa precisa trazer a solução para o problema dela e com a multiparcialidade do mediador, né? Então, o mediador trabalha para aquelas pessoas. Quando você junta essa inteligência do sistema, baseado nas constelações da mediação, é possível criar um processo diferenciado, onde você consegue, a partir da leitura dessas ordens, identificar onde é que estão os nós dos conflitos. Porque muitos nós estão ligados a essas questões das famílias de origem e a tudo que está por trás disso. É possível... Por exemplo, uma das coisas que eu modifiquei na minha prática enquanto mediadora foi a posição que eu colocava as pessoas na mesa. Então, a partir da leitura dos sistemas, eu hoje organizo as pessoas conforme a ordem de importância e aí eu crio um clima muito mais favorável à negociação. Tá. Ao invés das próprias pessoas escolherem onde elas ficam, às vezes você mesma costuma organizar a mesa? Isso, porque aí eu tenho a posição do servir, a posição do liderar, eu tenho as posições que equilibram, as posições que desequilibram. Então, isso ajuda bastante nessa organização. Outra coisa que me ajuda e que vem da constelação é pensar que, enquanto mediadora, eu trago comigo toda a minha experiência de vida, eu trago comigo tudo o que eu aprendi a vida inteira nas diferentes funções que eu exerci e eu coloco isso na mediação. Numa mediação tradicional, a gente diria que os conceitos principais são da neutralidade e da imparcialidade. E eu, sinceramente, não acredito em neutralidade. Então, na constelação, a gente trabalha muito com os vínculos que a gente cria com as pessoas. Então, é muito mais fácil para mim pensar nesse papel de multiparcialidade, em que eu estou à disposição e a serviço de todas as pessoas na mediação, e que o que é mais útil para mim é criar essa conexão com todos os mediandos. É diferente de você falar, eu não posso criar vínculo porque eu sou neutro e imparcial. Então, quando eu falo de inteligência sistêmica aplicada à mediação, eu não estou querendo fazer uma mediação, parar, fazer uma constelação e voltar para a mediação. A ideia é incluir os princípios e ter um trabalho integrado sem fazer propriamente uma constelação. Muito obrigada
pela sua participação, por ter compartilhado com a gente algo que é tão novo, né? E que ao mesmo tempo é importante que as pessoas saibam que existe, porque o nosso programa, a ideia é que a gente traga informações, que as pessoas saibam das coisas que estão acontecendo e consigam também ter opções de escolher o que elas querem se submeter ou não, né? Independente das questões de crença, de valores, porque todo mundo tem seu sistema, seus valores, suas crenças, as pessoas que estão se envolvendo aí dentro das suas relações e que geram uma série de conflitos que muitas vezes as pessoas conseguem trabalhar sozinhas, muitas vezes elas não conseguem trabalhar sozinhas e que precisam de um suporte de um terceiro, né, ou de outras pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Espero que tenha ficado claro para vocês também, mas estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Contem com a gente, fiquem aí ligados nos próximos programas e não deixem de passar no Espaço K também para cuidar dos seus cabelos. Até mais!